Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 a 11, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 1 a 11. Amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá. Vocês que estão aqui já há mais de 2 anos vão lembrar que nós fizemos já esse versículo, ou essa porção do texto de Pedro já foi tema da igreja, foi tema do ano para nós aqui na igreja, nos chamando a sermos mais efetivos e produtivos na obra e na fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, hoje, como nós terminamos a carta aos Efésios na última semana, nós estudamos bastante, nós vimos bastante e aprendemos que existe uma necessidade de entendermos a teologia, e quando eu digo teologia, não estou falando só da teologia prática, mas a teologia também, aliás, na teoria, mas eu estou falando também na teologia prática. Existe a necessidade de nós aprendermos e entendermos, de colocar essa teologia que nós aprendemos na prática, essa teologia que nós aprendemos na teoria, existe a necessidade de colocarmos na prática. Fiquem comigo, não me deixem sair, tá bom? Pode me chamar, não tem problema. Existe a necessidade de nós entendermos o verdadeiro significado da salvação, por meio de quem nós temos a salvação, por que nós necessitamos ser salvos e para quem nós vivemos depois de salvos. Hoje, parece que isso está ficando um pouco perdido, e isso não é... Eu falo hoje porque, como eu disse, a carta de Paulo aos Efésios e agora a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro à igreja, parece que foi escrita ontem, porque é muito atual, tem sido muito atual esse tipo de conversa, esse tipo de discussão no meio da igreja. Então, nessa mesma linha de raciocínio, colocando teologia em prática, é que eu trouxe esses versos que nós lemos aqui. Primeiro, nós vemos que Pedro, apóstolo de Cristo, escrevendo à igreja, ele não está escrevendo para nenhum descrente, ele está escrevendo para a igreja. Aliás, pode ser que dentro da igreja tenha descrente, mas ele está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para qualquer um, ok? E a partir do verso 3, ele começa a dizer que nós precisamos trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Precisamos trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, para que possamos obter maturidade espiritual, isso não depende de nós, é uma doação que vem do próprio Deus, é um presente do próprio Deus, mas nós precisamos sim ter responsabilidade diante disso.
O nosso maior erro é pensar que conseguimos essas coisas pelo nosso próprio esforço. Esse é um erro. Quando nós dizemos isso, nós estamos batendo no peito dizendo que nós nos garantimos. Quando eu digo que eu não preciso de ajuda, eu estou dizendo que eu me garanto. Quando eu digo que eu vou vencer esse pecado, eu estou dizendo, eu me garanto. Não, eu só venço o pecado porque o Senhor é que venceu o pecado na cruz do Calvário. Em meu favor, no nosso favor. É por isso que nós vencemos o pecado, porque nós resistimos ao diabo. E a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. E Pedro diz que nós devemos buscar, então, uma vida piedosa. E essa piedade mencionada no texto significa ter um relacionamento correto com Deus. Não é ser bonzinho, piedoso, nesse sentido que nós entendemos. Não é essa piedade que nós estamos falando. Nós falamos de vida piedosa, biblicamente falando. É simplesmente incompatível nós dizermos que temos vida com Deus. É incompatível dizermos que temos vida com Deus e vivermos no mesmo mar de lama que vivíamos antes de conhecermos a Cristo. É incompatível, não tem como. Deus, Ele não nos salvou Ele não nos salvou. Calma, Neuza. Foi você que me atrapalhou agora. Deus, Ele não nos salvou no pecado. Ele nos salvou do pecado. Ele nos libertou do pecado. Apesar de ainda sermos pecadores, como a Bíblia nos mostra, mas a Bíblia diz que Ele nos salvou do pecado. E aí Pedro, ele dá uma lista para que nós possamos buscar alguns passos para esse amadurecimento, para esse crescimento. O verso 5 diz o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude, o conhecimento. Nós vamos falar dessas duas hoje. Virtude e conhecimento. Porque fé você já tem, certo? Correto? Porque ele está dizendo aqui, ele está afirmando que você tem que acrescentar a sua fé. Ou seja, ele está falando para crentes que já têm fé no Senhor Jesus, mas que precisam trabalhar ainda a sua vida cristã. E caso você ainda não tem essa fé da qual estamos falando, você vai entender o que essa fé significa hoje. Em nome de Jesus, que você tenha essa fé ao final. Efésios 2:8, que nós inclusive já estudando, diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação vem do próprio Deus. Nós não temos condições no pecado de escolhermos a Deus, por isso a salvação é pela fé. Por isso é nos dado de graça ou pela graça por meio da fé. Porque nós não temos condições de abandonar o pecado pela nossa própria força, irmãos. Não existe ser humano capaz de fazê-lo. Não existe. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo de Deus para isso. Então, se você se sente fraco, se você se sente sozinho, procure ajuda, busque ajuda do alto e busque ajuda de quem está próximo de você. Porque é para isso que nós somos igreja. Sabe, uma vez eu ouvi um pastor dizendo que muitas vezes a igreja reflete a imagem do seu pastor. E é bem verdade que eu tenho visto a igreja um pouco cabisbaixa ultimamente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Apesar de vocês terem me visto, ou terem me visto cabisbaixo por causa da minha saúde, por causa dos meus problemas, algumas coisas que estão acontecendo, veja, uma coisa eu quero que vocês tenham absoluta certeza. Eu sei bem o Deus que eu tenho crido. Eu sei bem. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que as coisas, do jeito dele, Ele vai fazer. A minha fé não está abalada. A minha saúde pode estar. Talvez o meu emocional pode estar. Talvez o meu físico pode estar. A minha fé nunca. A minha fé nunca, porque a minha fé está no meu Senhor. Então, não reflitam isso que vocês estão vendo de fora. Reflitam o que vocês veem aqui dentro, como igreja. Hebreus 11:6 diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Irmãos, quando nós entramos nessa empreitada para buscar amadurecimento, nós precisamos ter certeza absoluta de onde vem e para onde, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. De onde começa e onde termina. Hebreus 12:2 diz que tudo começa com Ele e termina com Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhos fitos, a Adriana leu isso aqui hoje, sem ela saber o que eu ia falar. Olhos fitos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O nosso desejo, na verdade, é fugir disso. Porque nós não queremos colocar os olhos em Jesus, porque quando nós colocamos os olhos em Jesus, Ele vai exigir de nós transformação. Quando nós enxergamos Jesus como Ele é e quem Ele é, não só Salvador, mas Senhor das nossas vidas, Ele vai exigir transformação, e nós não queremos isso. Mas o Senhor, Ele nos prende pelo seu imenso amor. O Senhor, Ele nos lava com o seu sangue. Ele transforma a nossa mente e o nosso coração. É Ele quem faz isso. Então vamos olhar um pouquinho mais de perto o que Pedro diz sobre virtude e conhecimento, para que nós possamos acrescentar isso à nossa fé. Virtude. Virtude é o oposto de defeito, certo? Só a Adriana que concorda? Virtude é o oposto de defeito, certo? Só porque a Adriana concordou, né? Mas não é só isso. Definição de virtude. É uma qualidade moral particular. Uma necessidade exclusivamente humana, ausente nos outros animais, aos quais são regidos apenas pelo instinto. Veja, é uma qualidade moral exclusivamente humana, ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelo instinto. É uma disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Isso é virtude. Pedro está nos dizendo, então, o seguinte: vocês não devem ter mais aquela atitude defeituosa de antes. Vocês agora são transformados, aquelas atitudes, aqueles comportamentos pecaminosos, aquela vida cheia de pecados agora ficou para trás. Vocês agora têm que trabalhar nessa virtude. Aquela vida cheia de corrupção, aquela vida cheia de só você sabe. Essa vida tem que ficar para trás. Porque Cristo se fez sacrifício por vocês e os salvou do pecado. A nossa vida é como se fosse uma escalada. A nossa vida cristã é como se fosse uma escalada. E é bem verdade que às vezes nós damos, parece que 5 passos para cima e 4 para baixo. Né? Porque a gente vive nessa gangorra, e é assim mesmo. Só que nós precisamos encarar, como Paulo coloca muito bem, como eu disse sobre a armadura de Deus algumas semanas atrás, nós precisamos encarar isso como guerra. Isso aqui é batalha, irmãos. Isso aqui é batalha, não é playground, não é parquinho da Mônica, não é Disney. Isso aqui é batalha. E a batalha é espiritual, ela é física, ela é mental, emocional, é tudo. Ok? Então nós temos que encarar essa escalada, e essa escalada, o primeiro passo dessa escalada nós já demos, que é a fé, que foi o próprio Deus quem colocou em nós, para que então pudéssemos seguir a Cristo. Então o primeiro passo foi dado, e esse é o mais difícil de todos, e graças a Deus nós já demos. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Os outros são muito mais fáceis, nós é que os tornamos difíceis. Entende? Então nessa escalada, então com o Senhor Jesus, é Ele quem nos diz: prossiga para o alvo, siga em frente.
Como dizia um famoso técnico de basquete no Brasil, que ele era meio bruto. E aí, qualquer coisa, o povo reclamava que era falta. Ele falava, saiu sangue? Não saiu sangue, não é falta. E aí, Paulo muitas vezes diz para nós, até o sangue, já saiu sangue? Já saiu sangue? Não saiu sangue. Não saiu sangue, então não podemos parar. Então, Pedro diz, acrescente à sua fé virtude. E que virtude é essa? Essa virtude vem do próprio Cristo, que é o virtuoso que nos deu vida e vida eterna. Só Ele pode fazer isso. Se não houver esse esforço, esses desafios a serem alcançados na nossa vida, veja, nós teremos uma vida apática. Nós precisamos de desafio. Quem não precisa de desafio? Nós precisamos de desafio. Nós precisamos ser desafiados o tempo todo, porque senão a gente fica na vida monótona de sempre. Nós não temos vontade para nada, não temos vontade de crescer, não temos vontade de nada. Não, nós precisamos ser desafiados. E o último desafio dessa lista que Paulo faz, que Pedro faz aqui, desculpe. A última lista, o último ingrediente dessa lista é o amor, que é o elo perfeito. Como diz Paulo, o amor é o elo perfeito, porque é o amor que nos une a Cristo, é o amor que nos une uns aos outros, e é o amor, e pelo amor que somos salvos pela graça. É tudo pelo amor. Então nós precisamos nos esforçar. Nós não podemos ficar na mesmice e na miséria que nós vivíamos antes, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Cristo pagou um preço altíssimo para que pudéssemos ser salvos e libertos. E nós não podemos, como diz os ingleses, take it for granted. Levar isso de qualquer maneira. Não, não podemos. Uma vez que somos chamados a compartilhar das boas novas da salvação, cabe a nós estarmos preparados, primeiro com as nossas vidas retas. Precisamos nos preparar e preparar outros que venham depois de nós. Então começa a pensar. E aí eu faço essa pergunta para você. O que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que fazer? Não responde não, pode deixar que eu sei. Pergunta para você, o que você tem que fazer? O que precisa ser mudado? Primeira coisa, é não esquecer que aquele que nos chama é o mesmo que nos capacita. A capacitação não vem de nós mesmos. Segunda coisa, nós precisamos também começar a exercitar o nosso corpo, literalmente, mente e espírito. Porque, como eu disse, nós estamos numa batalha. Como assim, pastor, exercitar o corpo? Eu vou dizer por quê. Experimenta dormir até meio-dia durante uma semana. E aí você levanta. Primeiro você não vai querer comer, porque você vai estar com preguiça, você dormiu demais. Você vai estar com dor nas costas. Você vai estar com preguiça. Pega a Bíblia para ler, para ver se vai surtir efeito em alguma leitura que você vai fazer. Agora experimenta acordar uma semana, 6 horas da manhã, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, vai fazer meia hora de exercício, vai tomar um café da manhã saudável, aí você senta e vai ler a Bíblia para você ver o que acontece. Corpo saudável, mente saudável, espírito saudável. Nós também já fizemos isso aqui na igreja, lembra-se? Não precisamos disso. Sedentarismo físico leva a sedentarismo espiritual, sabia? Isso é verdade. Isso é verdade. Nós precisamos ser ativos, efetivos em tudo que fizermos. Ativos. Como eu disse, virtude é o oposto de defeito. Como eu posso trabalhar e me comportar para levar uma vida virtuosa? Primeira coisa, me afastando de coisas, pessoas e lugares que me levam a pecar. Foge. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Como é que eu posso mudar de vida? Se afaste de quem tem te afastado de Deus. Se afaste. Ah, mas como assim? Como é que eu posso? Pode. Porque Ele
Ele sim é digno de ser seguido. É dele que você não pode se afastar. Das outras coisas todas você pode. Segundo, buscando o Senhor em oração, meditando em sua palavra. Irmãos, eu preciso deixar os velhos vícios, os velhos costumes, as velhas atitudes que fazem com que a minha vida seja defeituosa e não virtuosa. E eu preciso deixar isso para trás. Eu preciso me envolver com pessoas que vão me ajudar a crescer no Senhor. Eu preciso me envolver com pessoas que vão me ajudar a crescer no Senhor. O Senhor Jesus nos separou para Ele, amém? Amém? É por isso que Ele nos chama de santos. Santos quer dizer separados para Ele, tirados do mundo. Agora vocês são meus, isso é ser santo, amém? Entendemos o que é ser santo então, ok? Então Jesus nos separou para Ele e nos chamou, não só separou, mas nos chamou para servi-lo, certo? Certo. Então, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A pergunta é então, tenho demonstrado ou tenho pelo menos buscado essa virtude, essa santidade na minha vida? Se sim, mesmo que muitas vezes meio capenga, amém. Se não, o que precisa ser mudado? O que precisa ser mudado? Existe mudança, existem decisões que precisam ser tomadas. E aí, Pedro continua então de falar de virtude. Veja que uma coisa não é só vem após a outra, mas uma completa a outra. Porque uma vez que você busca incorporar virtude à sua fé, o conhecimento é resultado disso. O conhecimento vem logo a seguir. E a palavra do Senhor nos ensina que o povo padece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus e da sua palavra. Definição de conhecimento. Eu sou graduado, pós-graduado, tenho doutorado, pós-doutorado, PhD, sei lá, é esse tipo de conhecimento que a Bíblia está falando? Não. Isso não é definição de conhecimento bíblico, não. Não. Esse tipo de conhecimento que Pedro coloca aqui, não é esse tipo de conhecimento que nós estamos acostumados a ouvir. O conhecimento, segundo os padrões da sociedade, está sempre ligado à inteligência. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E eu também não estou aqui denegrindo nenhuma inteligência aqui, tá bom? Que bom se todo mundo fosse inteligente o bastante para entender o que nós estamos falando aqui. Amém? Não estou aqui denegrindo inteligência, pelo contrário, eu gosto de estudar, eu gosto que vocês estudem, eu quero que vocês estudem, eu incentivo vocês a estudar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a palavra aqui, empregada por Pedro, para conhecimento, implica em conhecimento pleno, ou conhecimento crescente, ele nunca para. Busca de conhecimento, está também ligada ao discernimento. O pastor Kleber disse na semana passada que o apóstolo João, além de encorajar a igreja, escrevendo as duas cartas, além do Evangelho de João, as outras duas cartas, ele estava escrevendo também para combater um grupo de pessoas com umas ideias meio erradas dentro da igreja, lembra? Quem eram esses? Agnósticos. Lembram desse? Ou gnosticismos. Não é agnóstico não, estou lembrando de Agostinho, estou aqui com... Não, agnóstico, é G, não tem A não, é G. Que é o gnosticismo, é os ismos da vida, né? Esses ismos acabam com nós. Né? Esse pessoal do gnosticismo dizia o seguinte: vocês precisam ter algumas experiências diferentes, gente. Você precisa ter uma experiência mais mística, mais esotérica, para você ter o verdadeiro conhecimento de Deus. Para conhecer a Deus de verdade. Vocês precisam passar pelos rituais de iniciação, já viram isso? Isso para mim é candomblé, umbanda, sei lá o que, magia negra, que passa por ritual de iniciação. Isso não existe, aliás, não era para existir, mas existe dentro da igreja. Existe dentro da igreja. Ok? Então, estão vendo por que muitas crenças, e isso eu estou falando, lá
Pedro escreveu isso aqui por volta de 60, 70 depois de Cristo. Olha de onde eu estou falando. Isso não é de hoje. Isso vem de muito, muito tempo. Mas nós sabemos que o verdadeiro conhecimento de Deus não está nessas coisas, não está no esoterismo, não está no misticismo. O verdadeiro conhecimento de Deus está em Jesus Cristo. Se você conhece, Ele mesmo disse, se você vê a mim, você vê o Pai. Se você conhece a mim, você conhece o Pai. E como é que Cristo nos foi revelado? Para nós. Porque lá então Ele veio, Ele viveu, Ele teve o seu ministério, foi crucificado, morreu, ressuscitou, ficou mais um tempo, voltou para o Pai. Lá e então, há 2000 anos atrás. Para nós, como é que Cristo se revelou? Através da palavra. Como é que eu posso ter mais conhecimento de Deus? Tendo experiências místicas? Não, vai ler a palavra, vai orar, vai pôr o joelho no chão. Eu não preciso desse tipo de experiências místicas para falar que eu sou mais crente que alguém. Nós não precisamos dessas coisas. Você não vai encontrar Jesus nesses rituais. Você vai encontrar qualquer outra coisa, menos Jesus. Você vai encontrar Jesus nas Escrituras. Daí sim você vai ter experiência com Ele. Amém? Amém. Então esse pessoal aí do gnosticismo ainda dizia que o que vale mesmo é o espiritual. Com a sua carne você faz o que você quiser. Uma vez que você tem fé, Diego, se você tem fé em Jesus, você pode se prostituir, usar droga, beber, não tem problema, porque sua carne vai para o buraco, vai apodrecer, o que importa é seu espírito. Era isso que eles pensavam. E não é exatamente como algumas pessoas têm vivido hoje. Algumas pessoas não têm vivido exatamente assim. O que importa é o meu espírito. Não. O que importa, enquanto estivermos aqui, é que vivamos uma vida reta perante Deus e perante os homens. Porque é através da nossa vida que nós testificamos o Deus a quem servimos. É como se eles conseguissem separar a espiritualidade de Deus do povo de Deus. Sendo que isso é impossível. Isso é impossível de ser separado. Tem algumas vezes, como eu disse, tem algumas vezes que nós dizemos e nós passamos por certas experiências com Deus. Amém? Isso é verdade, não estou, pelo amor de Deus, não estou aqui desmerecendo a experiência de ninguém. O que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo e afirmando é que não existe outra maneira de conhecermos a Deus a não ser que Ele nos revele. Ele mesmo se revela a nós. É por isso que nós não precisamos dessas coisas. O que nós precisamos é reconhecer quem nós somos perante Ele e quem Ele é verdadeiramente. A isso sim. Algumas pessoas se demonstram super espirituais. Por quê? Porque elas dividem, assim como os gnósticos faziam, elas dividem a vida igreja e a vida secular. Agora eu te digo, tem como dividir essas duas coisas? Você é crente, domingo, da porta para dentro. Segunda-feira, olha, domingo, 8 horas, porta para fora. Acabou minha vida de cristão, porque aí amanhã eu já estou de novo inserido no mundo, né? Então tem que viver segundo os padrões desse mundo. É isso que a Bíblia nos ensina. Tem como eu dividir, tem como eu ser super espiritual, levantar a mão, dar glória a Deus, falar em línguas, fazer o que você quer fazer. E amanhã viver como se o ontem não tivesse existido, como se você não pertencesse a Jesus, como se a sua vida não tivesse que dar frutos dessa conversão, dessa salvação que você tem em Cristo. Tem como viver assim? Pois é exatamente assim que eles queriam, que os gnósticos queriam, essa ideia eles queriam inserir na igreja. E essa ideia nunca foi tão atual, tá? Essa ideia tem sido atualíssima, ok?
E não somente isso, nós somos também bombardeados o tempo todo com certos tipos de ritual de espiritualidade, e que não tem absolutamente nada a ver com o Deus das Escrituras. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, existem alguns grupos de crentes que já estão na igreja há 10, 15, 20 anos, foram batizados na igreja, cresceram na igreja, já são membros da igreja, e aí vai lá para Israel só para passar por um segundo batismo, porque quer ser batizado nas águas do Rio Jordão, assim como Jesus foi batizado. Isso te traz alguma bênção especial? E tomar um banhozinho com o sabãozinho do Mar Morto, te traz alguma bênção espiritual? E tomar uma aguinha de cima da televisão, traz alguma bênção espiritual? E se enxugar com o lencinho que o pastor enxugou, traz alguma bênção espiritual? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, esse tipo de experiência é pagã. Isso é ritual, tá vendo o que eu estou dizendo? Isso é ritual. Esses são os mesmos rituais que esse povo queria inserir na igreja. E hoje as pessoas estão fazendo isso novamente. Então, essas coisas não tem nada... E aí alguns ainda fazem alguns votos. Vamos lá. Tem muita gente que ainda diz assim, olha, se eu deixar minha barba, meu cabelo crescer, Deus vai me abençoar. Nada contra o seu cabelão, Diego. Né? Se eu deixar minha barba, meu cabelo crescer, Deus vai me abençoar. Como se eu fizesse uma barganha com Deus. Olha, eu vou fazer isso para que o Senhor, então, me dê aquilo outro. Ok? Andam quilômetros de joelhos, deixam de fazer determinadas coisas, em favor de uma bênção especial. Ok? Aí tem a coisa também de uso das coisas abençoadas. Como eu disse, lenço, terno, rosa. Já viu jogando rosa? Joga rosa. Sabonete. Eu já vi crente pôr sal grosso no canto da casa. Ria? Eu já vi crente pôr sal grosso no canto da casa. Pois é. Sabe essa questão de ungir coisas? Essa questão de ungir coisas. Veja, no Antigo Testamento, quando Deus mandava o povo ungir alguma coisa, essa coisa era separada para uso exclusivo de Deus. Né? Veja, Deus dizia o seguinte, vai lá, pega aqueles utensílios, pega aquelas bacias, pega aquelas coisas lá e você vai ungir isso com um óleo que eu mesmo vou te dar a receita para você fazer. E essas coisas vão ser usadas exclusivamente para as coisas de Deus. Ok? Hoje, as pessoas querem ungir tudo. Unge o computador, mas aí assiste pornografia no computador. Unge o carro e carrega prostituta no carro. Unge a casa e faz festa de Satanás dentro de casa. Isso não funciona, irmãos, isso não funciona. Se você quer ungir coisas, vamos lá, então vamos seguir o mesmo princípio. Se você quer ungir o seu carro, então você vai usar o carro só para carregar os irmãos da igreja. Você quer ungir sua casa, então você vai ungir a casa só para fazer culto dos lares lá. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, ele não unge coisas, Deus, ele unge pessoas. Deus, ele não unge melhores métodos, Deus, ele unge homens e mulheres que estão dispostos a trabalhar e a servir para ele. É isso que ele faz. Jejum, eu gosto do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz o seguinte, quando fazemos jejum de comida é porque estamos com fome de Deus. Quando fazemos jejum de comida é porque estamos com fome de Deus. Jejum não é para obtermos bênçãos, Jesus é para ficarmos mais próximos de Deus. Eu ouço gente falando, eu vou jejuar e orar para Deus me ajudar a emagrecer. Isso se chama dieta. Para de comer que nem um doido, que nem uma doida, que você emagrece. Isso se chama dieta. Você quer fazer jejum porque você ficou de um dia para o outro sem comer porque você quer emagrecer? Então você fala, eu estou fazendo jejum para emagrecimento. Pronto, a Adriana faz jejum intermitente. Precisamos jejuar mais, espiritualmente falando, by the way, né?
Então, quando nós fazemos jejum, não é para ganhar, não é para barganhar com Deus, mas sim para ficar próximos dEle, para termos relacionamento mais íntimo com Ele. Ou ainda, eu vou jejuar não para que Deus me ouça, mas é para que eu ouça a Deus. Irmãos, quando eu jejuo, quando eu medito na palavra, quando eu estou concentrado naquilo que eu estou fazendo, não é para que Deus me ouça, é para que eu ouça a vontade dEle. É para que quando eu orar, eu ore, Senhor, é a Tua vontade, não a minha. Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus orou assim. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que a Sua vontade seja feita. O problema é que nós nos revoltamos muitas vezes justamente por isso. Poxa, mas eu fiz jejum, deixei a barba crescer, deixei o cabelo, não cortei a unha do dedo, fiz jejum e nada, e Deus não me ouve. Já pensou se Deus mandasse um anjo falar com você, falar, meu filho, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Você não está orando segundo a minha vontade. Então não queira que eu faça, ou que eu seja contra a minha própria palavra. Não tem como ser assim, irmãos. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria? Tema ao Senhor. E esse verbo temer não é só de ter medo, mas é de ter respeito, de amar. O seu filho, a sua filha, muitas vezes quando você está bravo, eles te temem. Mas porque eles têm medo. Você fica bravo e eles têm medo. Mas ao mesmo tempo, eles sabem que você os ama. Eles sabem que você os ama. Então nessa escalada, e eu já vou encerrar, nessa escalada nós precisamos juntar essas duas coisas, virtude e sabedoria, ao que nós já temos, que é a fé. Quando nós entendemos que nós já somos salvos, a fé já está em nós, amém? A fé já está em nós, mas nós agora precisamos trabalhar esse nosso relacionamento, essa nova maneira de viver, porque antes eu vivia de certa maneira, mas agora com a fé que eu tenho em Cristo, eu preciso adicionar algumas coisas novas, ou seja, ao invés de vida torta, algumas virtudes, ao invés de não saber nada, eu preciso adicionar conhecimento, eu preciso conhecer o Deus a quem eu digo que eu sirvo, certo? E aí, Pedro depois continua, a fé é a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio é bom demais, domínio próprio a perseverança, a piedade, fraternidade, assim continua, nós vamos continuar ainda nas próximas semanas. Mas para hoje, eu quero afirmar mais uma vez, irmãos, nós já somos salvos. Amém. Então, o que precisamos fazer é orar e pedir para o Senhor que Ele aumente a nossa fé, muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos orar assim. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós precisamos orar e pedir, Senhor, me dá discernimento de espírito. Isso é ter conhecimento do Senhor. Senhor, não me deixe cair em tentação. Essa oração foi o Senhor Jesus mesmo que nos ensinou. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos aprender a orar assim, irmãos. Nós não nos garantimos. Nós precisamos parar de brincar de ser crente. Existe hoje a necessidade da igreja de se levantar homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Com a sua palavra. E que não só estejam comprometidos, mas que estejam aptos a ensinar. Aptos a ensinar. Nós precisamos de homens e mulheres assim. E é ensinar não o que a gente acha, é ensinar o que a palavra de Deus diz. E que nós possamos, em nome de Jesus, hoje, inclusive, nós vamos ter um belo exemplo disso. Diego e a Stephanie, nós vamos aqui hoje apresentar a Úrsula para a igreja e dedicar, primeiro agradecer pelo dom da vida que o Senhor deu a Úrsula e pelo presente que Ele deu ao Diego e a Stephanie,
mas nós também vamos dedicar. E essa dedicação que nós fazemos, não tem nada de especial nesse sentido, de que nós estamos fazendo um ritual. Não. O que o Diego e a Stephanie vão fazer aqui hoje é simplesmente declarar publicamente de que eles vão criar essa criança nos caminhos do Senhor, e que eles vão ensinar o que eles sabem acerca de Jesus para essa criança, e que eles vão orar e vão nutrir essa criança, para que essa criança, em determinado momento, no momento oportuno, ela venha a confessar a sua fé no Senhor Jesus. É isso que é dedicar uma criança na igreja. Então, no sentido esotérico, místico da palavra, não tem nada de especial. Aliás, é especial, mas é especial para Deus, para a família e para a igreja. Mas não tem nada de místico aqui. Nós não podemos nos enganar com isso. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Igreja, tema a Deus. Tema a Deus. Se temermos a Deus, seremos sábios. Se buscarmos ao Senhor, seremos sábios. E que nada venha nos atrapalhar. Que nada venha nos tirar do trilho. Que possamos ficar firmes, com os olhos fitos nele, como diz Hebreus 12:2. Com os olhos firmes no Senhor, fitos nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Ok, vai cantar a música primeiro? Quer fazer a apresentação primeiro? Então vamos cantar uma última música primeiro.